Bom, hoje a gente vai falar sobre o que é a comunicação, certo? A comunicação é um processo de troca de informações entre duas ou mais pessoas. E hoje a gente vai estar falando sobre as falhas da comunicação. Um dos exemplos na falha da comunicação, eu posso dizer como experiência pessoal, que seria quando eu tinha uns 6, 7 anos e eu fui no salão cortar o meu cabelo e eu pedi pra moça fazer um Chanel. Só que eu não queria nada muito curto, porque senão meu cabelo ficava com muito volume. Aí ela foi lá e fez um corte muito, muito curto e o meu cabelo ficou com um volume muito grande e a minha cabeça ficou parecendo um capacete. Se eu quisesse que aquilo tivesse sido evitado, eu deveria ter exemplificado melhor o que eu não queria que ela tivesse feito, para poder ter saído de uma forma que me agradasse. Tem uma questão, vocês têm que entender que comunicação é subjetiva, né? Aquilo subjetivo é algo que, obviamente, que não é objetivo. Não. Né? Por exemplo, o que é curto, o que é comprido, né? É uma questão também do que a pessoa considerava isso. Pode parecer óbvio, mas não é. Eu não quero um cabelo curto, aí a pessoa imagina assim, o igual do Giovanni, né? Aí ele vai lá, beleza, tranquilo, aí aqui fica comprido, concorda? Então, é subjetivo. E a questão, assim, o problema da comunicação é quando você acha que está falando uma coisa e está fazendo outra. Foi o que aconteceu comigo. Eu trabalhava numa loja e chegou um cliente para comprar uma pecinha que chama carvão, é uma pecinha de máquina elétrica, furadeira, parafusadeira, essas coisas. E é uma pecinha que faz a conexão com o induzido, que dá a indução elétrica para a máquina. Enfim, é isso aí. Né? E é uma pecinha assim pequenininha, é um joguinho. E na época, quando eu falei o preço, o cliente falou assim, nossa, mas por que é tão caro? Eu vou dizer o que eu disse. A minha frase foi o seguinte: será que é por isso que eles fizeram a máquina e ela não funciona sem ela? Foi o que eu disse. Né? O que eu quis dizer... Olha, os caras são tão inteligentes que eles cobram caro porque eles já fizeram a máquina para não funcionar sem ela. Eu queria concordar com o cliente, mas o cliente, o que ele entendeu? Você estava sendo grosso. Exato, ele entendeu. Porra, será que é caro porque ela não funciona sem ela? Então, eu precisava ser mais objetivo na comunicação. Né? Precisava. Você foi um pouco grosso e você não fez só mesmo. Exato. E sem querer. Isso que é o pior. Eu achei que estava falando uma coisa, mas estava falando outra, né? Uma coisa que eu posso dizer de experiência própria, assim, que na escola, uma situação na escola que a gente ia ter uma prova, um simulado de 90 questões, e a coordenadora ela mandou um bilhete pra gente que estava mostrando que era 26 de agosto a prova. Chegou, era acho que 18 de agosto. Ela chegou assim, gente, amanhã vocês vão ter prova, tá? E ninguém tinha estudado nada. É prova surpresa. E era pra semana que vem. E aí teve que cancelar a prova. Falta de comunicação total com a escola e com o aluno. Como é que o aluno ia conseguir fazer as questões corretas se ele não tinha estudado direito, porque ele estava preparado para a prova para outro dia? Não. Olha, no meu caso foi assim, né? Foi na Copa. A moça do RH chegou em mim e falou, eu não tenho certeza se você vai embora mais cedo ou se você vai ficar aqui pra ver Não o vai jogo. falar da moça do RH, porque esse vídeo vai publicar. A moça lá do meu trabalho, né? Chegou em mim e falou, eu não sei se você vai ficar aqui no jogo ou se você vai embora. Então, a hora que você estiver indo embora hoje, você fala lá comigo que eu vou lá e confirmo. Aí beleza, deu horário de eu ir embora, fui, cheguei lá, cadê a moça? Aí o moço que tava do lado, não, a moça saiu, ela almoça todo dia esse horário. Oxi, mas ela pediu pra vir pra cá. Não, mas ela almoça essa hora, eu não entendi o que aconteceu não. Aí eu fiquei lá esperando, que nem, né, triste. Aí eu tive que ir embora. Talvez se vocês tivessem combinado um horário melhor ou ela tivesse elaborado um plano melhor para poder conversar com você, se ela sabe que ela almoça todo dia naquele horário e que você sai naquele horário, ela deveria ter feito um horário. E deixa eu perguntar para vocês têm algum assunto da vida que a comunicação fica mais difícil? Assunto da vida. Eu não consigo falar direito, conversar com o meu marido direito, né? Porque é uma linguagem diferente. O assunto difícil da comunicação é seu marido. É, meu marido.
Entendi. Coitado desse marido. Você tem, Giovanni, um assunto da sua vida que seja mais difícil falar? Às vezes procurar forma de falar com a namorada. Forma de falar de... O problema é a namorada também. Meu Deus! Não. A namorada mútuo, não é. entendeu? Entendi, Não é ela. entendi. Depois que eu O falo problema é que eu quero vocês namorar. falarem a mesma língua. Exatamente. Isso. Homens e mulheres falaram a mesma língua. Mas, gente, peraí, nós estamos falando de coisas, assuntos do dia a dia, porque isso é uma coisa normal da vida. Né? E você, Luísa, qual assunto que é difícil para você falar? Sobre a vida, né? Sobre a vida. Só sobre a vida. Mas que parte da vida é mais difícil, Luísa? Ai, sei lá, lembrar das coisas. Nossa, eu não lembrei que eu fiz ontem direito. Aí chega a psicóloga. Nossa, o que você fez essa semana, Luísa? Eu tenho que ficar pensando porque eu não lembro. Aí é difícil de falar. Um assunto delicado para se conversar comigo é sobre alcoolismo e filhos. Filho é fácil. Não quero. Mas vai lá e fica Posso falando tirar? isso para as pessoas da sua família, que você não quer um filho, eles ficam brigando com você porque você não quer dar um filho. É complicado. Tem essa. Na verdade, a gente se complica na comunicação naqueles assuntos que nos tiram da zona de conforto. Essa é a verdade. Né? E só tem um jeito de resolver aquilo que está fora da zona de conforto. E dormir. Fechar o olho. Isso daí você não está resolvendo, você está fugindo. Eu não quero falar E é o que a muito. maioria das pessoas fazem. Sim. Fogem. E, gente, é aquela história. Não existe produto sem comunicação. E se você é um produto, você precisa se comunicar. E aqui o produto que eu falo é um produto do mercado de trabalho, por exemplo. Ué, qual que é uma das fases mais importantes de uma contratação para um novo emprego? A entrevista. É entrevista, é comunicação. Você Total. vai dormir, você vai chegar na entrevista, pera um pouquinho, tá muito difícil essa entrevista, Tem eu vou dar uma horários. deitada aqui Tem e vou momentos. dormir. Entendeu? Então, comunicação é algo que precisa ser desenvolvido constantemente na tua vida. E só tem um jeito de resolver a zona de conforto, saindo da zona de conforto, né? Enfrentando aquelas questões ali. E eu sei que vocês estudaram pra gente fazer isso daqui e tal. Eu queria que cada um... E eu já tô colocando vocês numa situação difícil, porque nós não combinamos isso. E é de propósito. Vocês não me convidaram? Sim. Vocês não queriam que eu gravasse com vocês? Então estejam preparados. Não é, Luísa? Hã? É sim. Então tá bom, Luísa. Bora. Eu quero ver isso publicado depois, vocês dando risada, falando, ai meu Deus, falando de comunicação, me bananei todo naquela porra. Então vamos lá. Eu quero que cada um de vocês, depois olhando pra câmera, evidentemente que eu quero vocês se vendo, vocês dêem uma dica, cada um, e tem que ser dicas diferentes. Pra quem tá assistindo a gente e quer melhorar alguma comunicação daquilo que vocês já viram. Perfeito? Como Vamos? assim? Você vai dar uma dica pra quem tá assistindo a gente, uma dica pra melhorar a comunicação. Mas Tá. dos relatos que a gente fez ou não? Não, uma dica, qualquer dica. Aí, eu já tô me comunicando mal que eu não tô fazendo o Luiz entender o que você quer. Não seja como ele. Vamos lá. Ou é o comunicador ou o ouvinte. Isso é detalhe, tem um detalhe, galera, que a gente não falou. A comunicação tem sempre o comunicador e o ouvinte, tem sempre dois agentes, né? E é preciso que quem inicia ou quem manda a mensagem esteja atento ao tipo de ouvinte que você tem. Então a minha primeira dica é: estude o teu ouvinte, estude o teu interlocutor, aquela pessoa para quem que você vai falar. Eu estou dando aula para vocês aqui, evidentemente existe uma diferença de idade, geração e tudo mais. Sim. Então eu preciso usar uma linguagem que onde fica mais fácil para vocês entenderem, não é? Não adianta eu falar assim, olha, me dar uma aula supimpa, né, mano? Então, Show de bola. Então, é preciso que a gente saiba com quem a gente está falando. Minha primeira dica entenda com quem você vai falar e o que você vai falar e com quem você vai falar. Sempre. O jeito que você falou com teus pais é um jeito, o jeito que você vai falar com sua namorada, vai falar com a sua namorada, você tem que entender ela. Como é que você vai falar com seu marido, você tem que entender ele, né? A Luísa vai falar lá com o cara do ônibus, tem que entender ele. Então, cada um entender. Vamos lá. Ô, professor, eu acho que uma das dicas mais importantes seriam para a pessoa pensar no que ela quer falar. Porque às vezes o que você pensa na sua cabeça não é aquilo que sai da sua boca.
como no seu exemplo, você queria falar uma coisa e acabou saindo outra. Então, a gente precisa pensar muito bem antes de colocar o que a gente vai falar pra fora, porque às vezes pode ser interpretado de uma maneira muito errada. Transformar, eu acho que aí essa dica é bacana, é você conseguir transformar em palavras o seu pensamento. Mas qual é a ferramenta que a gente às vezes tem que... Às vezes não, qual é a ferramenta que a gente usa para transformar palavras em pensamentos em palavras e a mensagem chegar no outro? Porque é isso que a gente quer, não é? A gente quer ser entendido. Eu acho que é um pouco de empatia também, né? Como é que eu vou falar o que eu quero dizer e a pessoa entender? Não é concordar, é entender o que eu quero dizer. É ter empatia no sentido de como que é a melhor maneira de falar com ela. Então isso é um grande legal. Eu vou pensar no que eu vou dizer para transformar este pensamento em palavras bacanas que cheguem lá no agente de comunicação que está comigo. Então eu vou ter que empatia para que as palavras cheguem assim. Eu quero informar, não quero ferir. Eu quero debater, não quero discutir. Então é esse raciocínio que me faz chegar lá. Legal? É importante também a comunicação no planejamento. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou sair com a minha namorada para ir no cinema. Eu falo, vamos no cinema? O que precisa? Precisa de detalhes. Aonde vai ser, quando vai ser, a hora que vai ser, que filme a gente vai ver. Então, se você vai querer comer, exato. Pipoca, Quem vai comprar o ingresso. Então, os detalhes na comunicação também é muito importante, principalmente em planejamentos. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu trabalhava numa outra empresa e eu recebi uma reunião às 10 horas. A reunião era às 10 horas, o convite. Às 10 horas, eu estava lá para a reunião, mas é um conference, né? E essa é uma empresa americana, mas eu não me atentei no 10 horas PM. Ele já como é que fala? Ele já nos chamou para uma reunião calculando o nosso fuso. E por algum motivo era às 10 horas. Então, aí teve um errinho de comunicação. Né? Isso lembra quando eu comecei a fazer o ProJovem, né? As primeiras aulas. Aí a mulher mandou lá, a aula começa às 7. Só que o que acontece? Eu fui na primeira empresa, eu fui no primeiro dia na empresa, na primeira semana eu fui lá na empresa, que eu trabalho e tal. E o trabalho começava às 8. A hora que ela mandou a mensagem, começava às 7, o que aconteceu? Meu cérebro associou 7 às 8. Então eu levantei 7, de boa, tava me arrumando. Aí a mulher me manda mensagem ligando pra mim, falando, cadê você? Como assim, cadê você? Eu tô indo já, ué. Não tá na hora ainda, é 8 horas, não. Aí eu fui ler a mensagem lá, era 7 horas, estava atrasado 1 hora. E o que aconteceu? Eu não tinha planejado o ônibus pra ir. Aí eu fui, peguei o ônibus, ele foi errado, eu tive que pegar outro, o outro ainda dava muita volta, eu cheguei lá, umas 9h30. Aí eu atrasei. O que foi? Você está dando um exemplo de como não fazer, né? Porque mesmo que fosse 8 horas, você ia chegar atrasada. Então aqui vai a minha próxima dica. Prestem atenção nos mínimos detalhes. Porque os mínimos detalhes importam. Isso daí me lembra de uma coisa que a gente passou junto. No primeiro dia que eu e o Giovanni se conheceu, foi no exame médico. Exame, isso. E aí eu vi lá, né, ouvi ele falando que ele ia fazer o exame para ProJovem, e aí eu fui conversar com ele. E aí a gente conversando, a gente viu que no papel lá que eles entregaram pra gente, estava dizendo que os encontros da ProJovem seriam em determinado local. Só que a moça, a Verônica, com quem a gente faz as aulas das quinta-feiras, ela tinha falado pra gente que seria aqui, nesse local que a gente está hoje. E no papel tava uma localização que nem existia. Nem existia. A gente colocava na localização no Google e dava um terreno baldio. E com horários e dias diferentes. Aí como a gente ia começar não lembro se era no outro dia ou na outra semana. Na outra semana. Eu falei pro Giovanni, é bom a gente ver certo pra gente saber o horário, saber tudo certinho como é que funciona. Aí a gente aproveitou que tava lá junto e eu mandei mensagem pra ela pra esclarecer o que tava de errado. Aí eu perguntei pra ela, olha, aqui tá dizendo uma coisa e você falou outra coisa. Qual dos dois locais é o ideal, onde a gente precisa ir, o horário, o dia certo? Aí ela passou todas as informações e depois ela pediu desculpa, falando que foi um erro de uma moça que falou que o local era outro.
Então é sempre bom você verificar todas as informações antes e ter certeza do que você está fazendo, do que você está falando, para quando chegar na hora não correr o risco de você chegar atrasado, de você faltar, de acontecer qualquer imprevisto. Legal, isso aí. E outra pergunta. Vocês acham que comunicação é só o que a gente fala? Não, é Não. verbal também. É verbal, é Corporal. postura, é corporal. Visual, né? Visual. Então a comunicação é verbal, escrita, a comunicação corporal, né? O jeito que você fala, você olhar para as pessoas que estão falando com você, né, Luísa? É assim. Né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz com as mãos, com as gírias, as palavras, né? Então, tudo isso faz parte da comunicação. Uma hora você está conversando com um gestor alguma coisa, você está lá assim, tipo, né, braço cruzado, pô, quer dizer, você está reticente, né? Você está... A informação que você passa, você está contra aquilo. Tá se Ou então está fechando. relaxado, né? Ou então a pessoa está falando com você e você fica fazendo cara de, sabe, de deboche. E isso tudo tem que tomar cuidado, porque também faz parte da comunicação. Fechado? É isso? O que Fechado. mais nós temos que falar de comunicação? A gente gostaria de falar sobre alguns exemplos bons da comunicação pela Bom. Ah, legal, legal. Um dos exemplos bons pelo qual eu passei foi com a minha tatuadora, que eu gosto de fazer tatuagens relacionadas a frases ou partes de livros que eu leio. Então, tinha uma parte de um livro onde a personagem estava descrevendo a tatuagem que ela tinha no braço. E aí eu falei pra minha tatuadora, eu quero fazer uma tatuagem, mas é uma descrição que eu tenho, não é uma foto. Aí ela falou pra mim, descreve o que você gostaria na tatuagem que eu tento ver se eu consigo. Aí eu dei a descrição pra ela, falando que era uma meia-lua com uma espada, uma coroa, umas estrelas e umas montanhas, mas estava tudo junto. E aí ela conseguiu elaborar o desenho do jeito que eu gostei, do jeito que parecia descrito no livro. Pra mim foi uma ótima comunicação, porque eu descrevi algo e ela elaborou no papel e conseguiu fazer da forma com que eu gostasse. Uma boa comunicação quando é bem detalhada. Tipo, por exemplo, eu vou no cinema com meu amigo quarta-feira. Aí ele chegou. Ó, a gente vai que dia? Quarta. Vai que horas? 4 horas. Foi detalhando. Aí você escolhe o lugar, você fica com os ingressos, você paga os ingressos e eu pago a comida. E já foi separando, tudo detalhado. A experiência é muito parecida com a minha quando eu planejei viajar com a minha namorada. Aonde a gente vai, onde a gente vai se hospedar, quanto custa, tá? Tem que Vai ver pensando tudo. nos mínimos detalhes. Exato. E você tem alguma... Eu tenho várias. Eu pensei em uma, mas vou falar de outra que ela me lembrou. Quer ver uma comunicação que muitas vezes funciona bem bacana e é simples? Churrasco com os amigos. Faz um grupo. Cada um traz alguma coisa. Beleza, vamos combinar aqui a marca da cerveja? Pra ninguém trazer cerveja diferente? Vamos. Então todo mundo traz igual. Olha, então fala o seguinte, eu trago linguiça, o outro traz frango, o outro traz um pouco de carne. Então, veja, é uma maneira onde a comunicação funciona bem. Porque as pessoas estão relaxadas, as pessoas estão todas buscando o mesmo objetivo. É um planejamento, exato. E tal. Então, esse é um estilo de comunicação que funciona bem. E funciona muito bem. Né? Onde eu quero chegar com isso? Que a tendência, a chance de a comunicação não funcionar bacana, de dar errado, é sempre no momento de pressão. Ou raiva. Você está pressionado, você está com a adrenalina alta, está pressionado por um sentimento, raiva, medo, angústia, paixão, alegria. Sabe, tudo isso, quando você está fora do seu relaxamento, a tua comunicação pode funcionar complicada. Então, quando que a gente tem que ficar mais atento na comunicação? Nos momentos de pressão, nos momentos que você está ali mais pressionado. Porque no momento de relaxamento, a coisa funciona bem. Eu falei com vocês antes aqui sobre o exemplo com a minha filha. Às vezes a gente tem conversas difíceis, conversas pesadas, mas em algum momento um dos dois precisa olhar e falar, mas calma. Olha, não estou brigando com você. Eu estou te mostrando o outro lado da moeda. Eu acho que isso é importante. Sem contar que, independentemente de como você se sente, você tem que respeitar a opinião do outro. Certo. Não é você aceitar, não é você falar, não, é assim que tem que ser. Não. Por mais difícil que você não concorde com a ideia, com a ideologia, com o que o outro pense ou ache,
acima de tudo tem que ter o respeito. Você tem que ter a empatia pelo outro. Eu não concordo com aquilo, mas eu também não vou arrumar briga. Porque mas em nome de não arrumar... É isso aí, eu concordo plenamente. Porém, em nome de não arrumar briga, tem gente que está se escondendo da própria vida. Por medo de se comunicar. Por medo de falar. Por medo de estabelecer uma comunicação. E nem toda comunicação é fácil. Tem conversas difíceis. Tem conversas difíceis. Tem conversas que você vai discordar do outro. Mas você não pode se esconder, porque você está se escondendo da vida. Um exemplo de uma conversa difícil é quando eu converso muito com os meus pais. Só que os meus pais, eles têm uma visão de família onde que pra gente ser feliz é necessário que tenha um marido, uma esposa e seus filhos. Só que eu não sou adepta de ter filhos, eu não quero ter filhos, eu não preciso disso, eu sou feliz do jeito que eu estou, com o meu marido. E a gente tem essa conversa difícil diariamente, onde a gente briga e discute, falando que ela não vê a hora de eu ter netos, que eu tenho que dar netos para ela, que senão eu não vou ser uma pessoa completa. Só que eu falo, a vida é minha, eu me sinto bem assim, você já tem outros filhos, você pode pedir netos para ele, não precisa ser de mim, porque de mim você não vai ter. Ela não respeita muito a decisão interferindo na nossa vida, mas a gente tem que aceitar a opinião dela. Ela quer ter netos e tá tudo bem pra ela querer ter netos, mas pra mim não. Perfeito, certo. O que mais? A gente gostaria de apresentar um pequeno teatro onde a gente vai demonstrar uma falha na comunicação. Junto nesse teatro vai ter a parte de falha e a parte correta de como abordar. O tema desse teatro vai ser um empresário, onde ele vai falar sobre o seu futuro expandimento na empresa. Ele vai abrir uma filial fora do país. Ele precisa de uma funcionária para esse local. E ele está esboçando a sua ideia para as duas funcionárias e vocês vão observar a postura corporal de cada uma e como elas se comportam dentro dessa reunião. E aí vocês vão ver que uma está com uma postura mais aberta, interessante, querendo fazer parte, e a outra está mais distante. Ela não mantém os olhos, contato visual, fica fazendo qualquer outra coisa menos prestando atenção naquilo. Raquel, Comunicação, né? Na entrevista de emprego. Luísa? Isso. Certo. Então, eu estou pensando em abrir uma filial da nossa empresa em outra cidade, no caso em Jundiaí. E eu estou com as portas abertas para um novo funcionário para assumir lá. Então, eu queria saber um pouquinho sobre vocês, sobre a vida pessoal de vocês, os seus desejos. Bacana, gostei da vaga, Giovanni. Sou a Raquel, tenho 21, já trabalhei em uma outra empresa como gerente. Legal. Gostava muito do serviço, mas acabei saindo porque era muito longe da minha casa. Eu acabei me mudando pra cá e aí eu resolvi procurar um emprego novo. Atualmente eu sou casada, não tenho filhos, não pretendo ter e gostaria de começar uma faculdade futuramente para poder expandir melhor meus horizontes e poder ajudar melhor dentro da empresa. Onde é que eu tô? E você, Luiz? Eu sou a Luísa, né? Tenho 24 anos por aí. Eu tô nesse ramo aqui faz tempo, só que a minha cidade estava, sabe, eu tô procurando áreas novas e eu tô muito interessada nessa vaga porque eu me proponho muito a aprender mais, viu? Entendi. E vocês? O que vocês esperam da empresa? Eu espero que seja um ambiente de trabalho tranquilo, que eu possa ajudar os funcionários a desenvolver e a crescer mais dentro da empresa, porque eu acho que somos uma equipe. Certo. E se não funcionarmos bem juntos, a empresa vai sofrer com isso, tendo que contratar novos funcionários. Então é sempre bom desenvolver o bom relacionamento com todos dentro do ambiente de serviço. Certo. E você, Luiz? O que você espera? E como eu disse, eu tô proposta a aprender. Então, quanto mais eu aprender, mais eu me esforçar, pra mim vai estar melhor. O que eu espero dessa empresa é que eu melhore. Entendi. 2000 years later. Bom, fiz uma análise aqui de vocês duas e já tenho um resultado. E eu acho que a senhora Raquel seria ideal
para nossa empresa. Vai ser um grande prazer trabalhar com vocês. Eu vi. Boa sorte nas suas próximas oportunidades. Obrigada.